Lucas, capítulo 8, versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 6. Tema de hoje: coração superficial. No último culto que nós ministramos sobre este tema, nós falamos sobre um semeador, o semeador que sai a semear. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 6, falando sobre os tipos de terrenos que a semente caiu, que a semente ela cai, Então, coração superficial. Os irmãos, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos o sufocaram. E outras caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, seu por um, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Meus queridos irmãos, hoje nós só vamos falar do primeiro tipo de terra. Do primeiro tipo de terra, o coração superficial. Coração superficial este, pastor? Que coração é este? Coração superficial é um solo rochoso, solo duro, e nele a semente cresce, mas por falta de umidade, a mesma semente que cresce, ela seca. Esse solo, ele representa o que, pastor? Em nossas vidas, esse solo representa, ou ele retrata, um coração superficial. O que é um coração superficial? Coração superficial é aquele coração que ele só demonstra pelo lado de fora. Ele só tem aparência pelo lado de fora. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aqui, neste único versículo, versículo 6, e outra caiu sobre pedra, em outra tradução diz solo rochoso, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Se nós formos olhar para Mateus capítulo 13, versículo 5, nós vamos ver a palavra do Senhor falando um detalhe interessante. Abra a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Olha só: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aqui nós temos dois detalhes. O primeiro detalhe é a semente nascer imediatamente, a semente nascer com rapidez, mas a semente ela não ter resistência. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aqui
refletida a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Um coração superficial, nós vemos, ele tem uma resposta imediata, ele tem uma resposta logo que a semente cai. O problema é que essa semente não tem durabilidade de vida. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 6, nós vemos que tanto Marcos como Mateus, ele usa por 2 vezes esta palavra, logo. Logo, a semente caiu e logo nasceu. A semente caiu e logo nasceu. O problema é esse logo. O problema é esse logo com o sentido de imediatamente. Não basta nascer, não basta a semente nascer, ela precisa ter resistência, ela precisa ter terra boa, ela precisa ter água, senão ela vai nascer, e no mesma rapidez que ela nasce, ela vai morrer. Quando a Bíblia diz que a semente caiu nessa terra superficial, nessa terra pedregosa, a Bíblia diz que ela logo nasceu, porém, logo morreu também. Ela logo deu resultado, porém, ela logo se enfraqueceu. Corações superficiais são corações, pastor, de pessoas que agem no calor do momento. Elas imediatamente aceitam a palavra. Pessoas com coração superficial, elas imediatamente fazem até ali mesmo com alegria, imediatamente. O problema é que também imediatamente se escandalizam, imediatamente se enfraquecem, imediatamente desanimam, imediatamente não resiste o sol, o vento, não resiste a tempestade. Por quê? Porque não alcança solo e não alcança umidade. O problema de uma semente, de ela não nascer, ou de ela nascer danificada, ou dela nascer doentia, é a falta de água. Todos nós entendemos quando um cristão, ele tem falta de umidade na sua vida espiritual. A palavra é água, que ela refrigera a nossa alma. A palavra é água, que ela mata a nossa sede. A palavra é água, que faz brotar a semente da palavra, faz brotar de uma tal forma que ela dá árvores frutíferas. Porém, se nós não tivermos a água, não adianta nós termos semente, porque a semente ela não vai nascer com saúde. E a Bíblia fala que esse semeador que saiu semear, ele jogou a semente, porém a semente, algumas sementes caíram em solos pedregais, em solos duros, em solos com falta de umidade. E a Bíblia fala que logo nasceu, porém imediatamente ela também se enfraqueceu. Quando nós vemos esse imediatamente, ou esse logo na palavra de Deus, nós vemos que a sua decisão aqui ela é baseada no que, pastor? Porque logo, quantas das vezes nós tomamos decisão logo? Quantas das vezes nós fazemos promessa logo, fazemos voto logo, nós prometemos logo, mas muitas das coisas que nós fazemos, elas são superficiais. Elas não são lá de dentro do coração, elas são superficiais, elas são baseadas na emoção e não na reflexão. O que é reflexão, pastor? É quando você pede direção para Deus, é quando você pede orientação para Deus, é quando você reflete, é quando você analisa, é quando você coloca diante de Deus, eu
superficial, ele é precipitado. Pedro, ele era precipitado. Pedro, quando Jesus falava uma palavra, Pedro falava 3, 4. Jesus dizia: ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Jesus falava, e o Pedro dizia: não vai ferir não. Jesus dizia: essa noite muitos se escandalizarão em mim. E o Pedro dizia: não vai se escandalizar. Eu não. Jesus ia lavar os pés dos discípulos e o Pedro dizia: o meu tu não lava. Jesus dizia: todos vão me abandonar. E o Pedro dizia: eu não, eu estou pronto para morrer contigo na cruz. Pastor, Pedro falava, mas não refletia no que falava. Pedro falava, mas ele falava com o coração superficial, porque se ele fosse refletir no que Jesus estava falando, ele ia pensar 2 vezes antes de dizer: eu vou no teu lugar na cruz, pode dizer que eu estou preparado. Não. Mas Pedro tinha um coração superficial. O que é esse coração superficial, pastor? É um coração, são os ouvintes emotivos. Quantas pessoas hoje, eles procuram a igreja, ou procuram lugares onde vão ouvir algo que mexe na sua emoção, algo que mexe no seu sentimentalismo. O problema é que essas mensagens de autoajuda, essas mensagens que ali alimentam o ego, só mexe no coração e não mexe na alma, só mexe no sentimento, mas não mexe no comportamento. A pessoa chora, a pessoa se desmancha, mas sai e volta para casa da mesma forma que entrou. Coração superficial. São ouvintes emotivos, ouvintes entusiastas, ouvintes fogo de palha. Sentem alegria, mas esta alegria é passageira. Você sai alegre, oh, puta abençoada, nossa, meu Deus do céu, dá um ventinho ali fora, um cara passa na frente, corta a frente, alguma coisa acontece, meu Deus do céu, pronto, já perdeu a bênção. O que aconteceu, pastor? A semente nem chegou a brotar, a semente nem chegou a germinar, já praticamente morreu. Por quê? Coração superficial. Coração ali, o escritor ele chama esse ouvinte de homem leviano, porque ele abraça com alegria o que não entende, apenas pela novidade da ideia, ou para agradar o que está anunciando. Quantas das vezes nós tomamos decisões para agradar quem está anunciando? Mas Jesus fala que nós devemos renunciar a tudo por amor a Ele, por causa dEle, pela palavra dEle, e só isso. Por causa dEle, pastor, quando eu olho para este terreno aqui de Lucas capítulo 8, versículo 6, esse terreno pedregoso, ele representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Eles muitas das vezes falam, mas eles não estão falando daquilo que está no coração. Eles demonstram sentimento, mas esse sentimento não está saindo do coração. Trabalhei 10 anos com loja, 10 anos de atendente de loja, trabalhando com pessoas, e muitas das vezes você não estava no dia bom, você não estava bem, você não estava com a tua autoestima bem, porém quando entrava o cliente dentro da loja, você tinha que estar superficial alegre. Você tinha que receber o cliente, você tinha que tratar o cliente bem, você tinha que fazer de tudo para fazer aquela venda, ou de tudo para os clientes saírem satisfeitos, mas muitas das vezes lá dentro do coração não tinha essa alegria que você demonstrava fora. Superficialidade, ou simpatia, como muitos dizem também, né? Tanto sua resposta quanto o seu abandono
rápidos. Quando a semente cai numa terra superficial ou numa terra pedregosa, tanto ali a sua resposta de aceitação, quanto o seu abandono é rápido. Pedro tinha esse tipo de coração, por quê? Porque da mesma forma que ele dizia: Senhor, eu vou morrer contigo na cruz, eu vou contigo para a cruz, Senhor, eu estou pronto, eu não te negarei, mas em menos de uma semana ele já trocava tudo. Ele já negava, ele já dizia que não conhecia Jesus, ele já dizia que não conhece tal homem. Coração superficial. A emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, sim, mas só ela não basta. Vivemos hoje uma geração de crentes emocionados. Vivemos hoje uma geração de crentes superficiais. Por que, pastor? Porque muitas das vezes é só pelo lado de fora a aparência, mas do lado de dentro do coração ele é duro. O coração ele é pedra. A semente até entra, aceita, porém não demora muito tempo, a semente já foi eliminada, já foi rejeitada, a palavra já foi rejeitada. Mas por que essa palavra não consegue permanecer no coração, pastor? Por que essa palavra não consegue nascer no coração, não consegue permanecer no coração? Você fala, você ensina, você orienta, mas a pessoa, ela comete os mesmos erros. Qual é o problema? O problema está em Salmo: a falta de guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Quando nós não guardamos a palavra no coração, nós pecamos. A palavra é água, então se a semente não chega a nascer, é porque falta água, falta umidade. Crente seco, crente duro, crente coração é superficial, não tem sensibilidade, não consegue ouvir mais a voz de Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue mais ter fé, não consegue mais crer, não consegue mais ter sonhos, não consegue mais almejar o céu, deseja as coisas dessa terra. O que está acontecendo com esse coração? Está seco. Sabe o que acontece com uma terra seca? A terra seca, quando ela chega de uma certa sequidão em diante, ela começa a fazer o quê? Quem tem terra aí sabe. Ela começa a rachar. Ela começa a rachar. Sabe por que muitas igrejas têm se dividido? Racho, sequidão, falta de água. Falta de água. Sabe por que muitas pessoas têm desanimado? Falta de água. Sabe por que muitas pessoas têm abandonado? Falta de água. Sabe por que muitas pessoas hoje não acreditam mais na palavra de Deus? Se a mãe de Ná dizer que vai acontecer, eles acreditam. Mas se a palavra de Deus dizer vai acontecer, eles não acreditam. O que é isso, pastor? Umidade. Falta de umidade. E aí o que acontece? Se não tem umidade, não nasce. Se não nasce, a semente é perdida. Quantas das vezes, aqui o versículo diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas por que a Bíblia fala ali no versículo 8? Por que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus entra no nosso ouvido, desce ao nosso coração, e se ela entrar no nosso coração, ali tem uma grande chance de o Espírito Santo transformar o coração de pedra num coração com sensibilidade. O problema está no ouvir. O ouvir a palavra do Senhor, o ouvir a palavra de Deus. A emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas só ela não basta. Tem pessoas que se emocionam
meus queridos. Eu posso dizer que é planta artificial. Sabe aquelas plantas de cemitério que todo mundo compra e leva para pôr na sepultura? Entendeu? Aí, peraí, você vai comprar um buquê de flor, um vaso de flor lá, que é natural. Você vai ver aquele vaso de flor, vai pagar caro, porque é caro, a flor natural, e você vai levar lá e vai deixar lá, mas vai durar 2 dias, 1 dia e meio. Terceiro dia se foi. Ah, mas então eu vou comprar uma coisa que dura mais tempo, mas é superficial. Vamos comprar um vaso de flor artificial. E aí? Aí tem lá meses aquele vaso de flor lá. Gente, quando nós vamos para o Brasil, nós vamos lá no túmulo lá e dá uma olhada lá, é o mesmo vaso. 4, 5 anos atrás. Se ninguém trocar, ninguém troca. 4, 5 anos atrás está lá o mesmo vaso. Está lá. Aí passa uma aguinha, já renova as folhas, já está tudo. Mas é artificial, não tem vida. Quantas das vezes o coração da pessoa é artificial? Não tem vida. Ela só tem aparência. Ela só tem um coração sem sentimento, artificial. Não tem sentimento. Tu pode bater, tu pode tocar, não sente. Não tem sentimento, não sente dor, não tem misericórdia, não sente amor, não sente compaixão, não sente nada. É artificial. Mas quanto tempo, pastor? Tá tanto tempo assim. Por quê? É artificial. Mas se você vai procurar vida, não tem. Coração artificial não tem vida. A semente não nasce. Tem aparência, até bonito, mas não tem vida. Não tem cheiro, não tem nada. Pastor, quando nós olhamos para um coração artificial, outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse tipo de terra, a terra pedregosa, nós encontramos um coração superficial. Ele não tem profundidade e nem perseverança. Coração superficial não tem profundidade. Pastor, sabe como é que uma árvore aguenta as tempestades? Por causa da profundidade da raiz. Mas se a terra é dura, a raiz não penetra. Se a terra é dura, a raiz não entra. Pode até nascer, vai nascer algo que vai ser superficial. O que é superficial? Por cima, algo por cima. Mas sabe o que acontece com uma árvore quando as raízes são superficial? As raízes são por cima. Qualquer ventinho derruba a árvore com raiz e tudo. Mexe numa árvore que tem as raízes profundas para você ver. Às vezes a árvore não tem tanto tamanho para cima, mas ela tem raiz. Pastor, o que Deus quer nos ensinar nesta noite? Que nós precisamos ser crentes, não superficiais, mas crente que tenha raiz, crente que tenha resistência, crente que tenha perseverança, crente que aguenta a tempestade, pode se dobrar, mas ninguém arranca a tua raiz, porque a tua raiz tem profundidade. Como é que a raiz tem profundidade? Porque tem unidade na terra. Pastor, eu queria ter profundidade. Então começa a jogar água na tua vida, mas joga com fé, joga com perseverança. Coloca água um pouquinho hoje de manhã, coloca um pouquinho de tarde, coloca um pouquinho de noite, coloca um pouquinho de madrugada. Pastor, o salmista diz que de tarde, de manhã, ao meio-dia, ele medita na palavra do Senhor, assentado na mesa, caminhando pelo caminho. Aonde ele estiver, ele está com um pouco de água na sua vida. O que acontece? Pode bater a tempestade nesse coração. Esse coração até vai sentir a tempestade. Esse coração até vai sentir o abalo da tempestade, mas a tempestade não vai arrancar essa raiz, porque a Bíblia fala que está plantado junto a ribeiro. O que diz ali junto a ribeiros, pastor?
pastor. Aqui na Austrália nós temos muitos fazendeiros que plantam, e como aqui tem muita falta de água por cima, mas por baixo tem bastante, então eles fazem irrigação artificial. Então quando nós viajamos e olhamos aquelas hortas que dá para perder de vista, aqueles campos cheios de plantação, você vê que do lado de cá tem um corredor, do lado de cá tem outro corredor, e no meio está a plantinha, no meio está a semente, e a Bíblia diz que nós somos plantas, plantados junto à ribeira. Isso quer dizer, tem água do lado de cá, e tem água do lado de cá. Pastor, se faltar água na direita, vai ter água na esquerda. Se faltar água na esquerda, vai ter água na direita. Por quê, pastor? Porque vai ter umidade. Se tem umidade, tem crescimento. Agora, se não tiver umidade, a planta não cresce, a semente não brota. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que um coração superficial não tem profundidade nem perseverança. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo, a sua fé é temporária. Na verdade, aqui nós vemos que a sua resposta ao Evangelho apenas é externa, apenas é para o lado de fora. Dá amém, mas é para o lado de fora. Dá glória a Deus, mas é para o lado de fora. Concorda, mas é para o lado de fora. Aceita, mas é para o lado de fora. Dobra o joelho, mas é para o lado de fora. Faz propósito, mas é para o lado de fora. Faz voto, mas é para o lado de fora. Não chega a vir do coração, porque se viesse do coração teria raiz. E quando nós olhamos aqui sobre esse coração superficial, nós vemos que na verdade a sua resposta aqui não houve novo nascimento nem transformação de vida, não houve conversão, houve convenção. Não foi convertido, mas sim foi convencido. Por que você veio na igreja hoje? Ah, pastor, eu vim na igreja porque eu tenho amigos na igreja. Ah, pastor, eu vim na igreja porque se eu não for, pastor, semana já me liga. Ah, pastor, eu venho na igreja porque eu tenho a mãe, o pai, eu tenho os irmãos lá, eu tenho tio, tenho tia. Ah, por que você vem na igreja? Por que você serve ao Senhor? Qual é o teu compromisso? Pastor, o meu compromisso é com o céu. O meu compromisso é com Deus. Se o meu compromisso for artificial, superficial, você não vai aguentar uma luta, não vai aguentar uma prova. Mas se o teu compromisso é com Deus, é com a água, é com a fonte da vida, tu pode ter certeza, aonde tu botar a planta do teu pé, você vai dar frutos, você vai ser bênção, você vai ser reconhecido. Dá uma olhada quando José, pastor José, ele foi reconhecido em casa. O pai deu uma capa, uma túnica de várias cores para ele, mas chegou o tempo que os irmãos dele começaram a se ciumar dele, começaram a olhar para ele com outros olhos. Mas José era aquela planta que tinha raiz, não importa o que acontecia. Agora o que fazem com José? Eles jogam José na cova, arrancam o presente que o pai deu, tinge com sangue falso, manda para o pai para casa e diz: o teu filho foi morto, o teu filho uma fera matou. E agora o pai fica lá tantos anos chorando, pensando que uma fera matou. Não, as feras eram os próprios irmãos. José dentro da cova poderia ter desanimado, poderia ter, como diz o ditado, chutado o balde, poderia ter dito assim: chega, porque está demais. Olha só o que acontece com uma pessoa obediente, o que acontece com uma pessoa temente ao Senhor. Olha só onde é que eu cheguei, estou sozinho e no fundo do poço. Mas todo poço tem um pouquinho de água. Procure a água que você vai dar fruto. Nem todo poço é vazio. E se você tiver com o poço vazio, olhe para cima, porque é Ele
que derrama as bênçãos sobre nossas vidas. E quando José estava lá na cova, sozinho, quem sabe tinha trazido pão para os seus irmãos, e os seus irmãos pegaram, jogaram ele na cova, pegaram o pão que ele trouxe, sentaram para comer. Mas daqui a pouco a Bíblia fala que José foi tirado da cova. Quem sabe agora estou bem, porque agora meus irmãos se arrependeram do mal que estão fazendo para mim. Agora meus irmãos vão deixar eu ficar com eles, meus irmãos vão devolver a minha capa, meus irmãos vão deixar eu voltar agora para o seio da família. Não, o que aconteceu? Os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Lá vai José agora para o Egito, quem sabe caminhando atrás de uma comitiva de camelo, ali com os pés e mãos amarrados, como um escravo. Mas eu era um homem, um menino obediente, eu era um menino orgulho do pai, eu era tudo isso. Olha a minha situação. Mas a Bíblia diz que José, Deus era com ele. Qual é a diferença, pastor, quando Deus é contigo? Não importa a situação que você esteja, dentro da cova, andando atrás de camelo. Quem sabe camelo defecava e José tinha que passar por ali, porque não tinha como dizer, é escravo. Agora José chega lá no Egito. José chega no Egito, quem sabe agora pensa, bom, vou chegar no Egito e agora eu vou talvez fugir. Não, Senhor, José vai para o mercado de escravo. E agora chega lá no mercado de escravo, o próprio Potifar põe os olhos nele e diz, esse é meu, esse vai para minha casa, esse eu vou levar para minha casa, porque é moço bom. Claro que é bom. Todo jovem temente ao Senhor é bom. O mundo fica de olho nos jovens que são tementes ao Senhor. O mundo quer tirar os jovens que são tementes ao Senhor. O mundo quer escravizar os jovens que são tementes ao Senhor. O mundo quer jogar na cova os jovens que são tementes ao Senhor. Mas se Deus está com eles, não importa, tem água, tem raiz, vai suportar a prova. E José foi para a casa de Potifar. Lá José na casa de Potifar. E agora? Agora José é colocado sob a casa de Potifar. Agora José é o mordomo da casa. Oh, coisa boa, mas estou longe da casa do pai. Coisa boa, mas eu sou um escravo. Oh, mas eu estou bem empregado. Olha só, eu sou um escravo que eu tenho todas as mordomias, mas é escravo. Mas a Bíblia diz que José não se deixou levar pelas iguarias daquela casa, pelo conforto daquela casa. José tinha água na vida dele, José tinha a presença de Deus na vida dele. O que aconteceu um dia com José? Lá veio a mulher mal amada de Potifar e vem agora querer se oferecer para José. E José fala bem assim para ela, não posso, estou longe do olhar dos meus pais, estou longe da minha terra, sou escravo, tenho que obedecer o meu Senhor, mas tem um limite a minha obediência. Quando o meu Senhor quer que eu peque contra o meu Deus, pode parar por aí, prefiro morrer. O que aconteceu com José, pastor? José teve água, José teve raiz profunda, porque quando aquela mulher veio para tentar José, José soube fugir da tentação. Por que, pastor? Por causa da água na vida dele, porque ele tinha a palavra do Senhor guardada no seu coração para não pecar contra o seu Deus. Ele tinha tudo para poder ali pecar e ninguém ficar sabendo. Não, uma hora a verdade vem. E José falou bem assim para aquela mulher: não posso pecar contra o meu Senhor, não posso pecar, meu pai não está vendo, os meus familiares não estão vendo, só está eu e você sozinho nessa casa, mas tem um olho que tudo vê, tem olho que chama de fogo olhando. Eu não posso pecar contra ele. Se eu pecar, minha vida vai secar, se eu pecar, minha vida vai morrer espiritualmente, eu não posso. O que aconteceu com José? José foi caluniado e jogado na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. José tinha raiz, José tinha unidade, José tinha temor a Deus. Lá vai José para a prisão. Quando José chega na prisão, quem tem a presença de Deus, mesmo sendo caluniado, Deus faz dar fruto. Mesmo
lado, Deus faz dar fruto, mesmo sendo ali, a pessoa sendo judiada, sendo presa inocentemente, mas ninguém sabe quem é que vai provar. É a boca de um escravo contra a palavra de uma mulher de uma autoridade. Não tem problema, nós temos alguém que é justo, nós temos alguém que é poderoso, nós temos alguém que é autoridade das autoridades. Alguém essa semana perguntou para mim: pastor, olha só que interessante, nós lá no Brasil, o Brasil está sofrendo, o Brasil está passando por dificuldade, o Brasil está passando, não tem quem faça alguma coisa, tem uma autoridade lá que está fazendo todo mundo sofrer. Não se preocupa, nós temos água, nós temos umidade, nós temos raiz, nós temos um Deus poderoso, e dele ninguém escapa. Pode fazer o povo sofrer, mas uma hora tem um acerto de contas, e quem não tem raiz vai cair, mas quem tem raiz vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. O que nos faz permanecer de pé nesses últimos dias, meus queridos irmãos, é a unidade que nós temos da palavra de Deus, é a água que jorra do trono de Deus para as nossas vidas. Pastor, olha só que interessante, o coração não tem profundidade nem perseverança. Quando eu olho esse ouvinte, ele aí parece estar em vantagem em relação às demais pessoas. Sim, parece que está em vantagem, mas não está. Meu Deus, olha só, parece que é crente, mas não é. Se você conheceu o coração, mas nós não conhecemos o coração. Quem conhece o coração é Deus. Quem sabe revelar o coração superficial é Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Mas um coração superficial parece que está na vantagem. Quem olha, meu Deus, olha, mas quem vê cara, muitas das vezes não vê coração. A sua resposta, ela é imediata. O seu crescimento até inicial é rápido, mas é algo espantoso. Meu Deus, olha só, como mudou rápido. Exatamente, mas ele não tem profundidade. Não tem profundidade, pastor. E quando a planta não tem profundidade, qualquer ventinho de uva, qualquer lutinha de uva, qualquer provinha de uva, e quando nós olhamos aqui, que não tem umidade, não tem resistência ao calor do sol, a vida que o sol traz gera para essa pessoa morte. Nós precisamos do sol. Se nós não irmos para o sol, falta vitamina no nosso corpo. As crianças que nascem, recém-nascidas, muitas das vezes nascem com aquele amarelão, né? Precisa botar no sol, é vitamina D, né? Vitamina D precisa do sol. Só que tem pessoas que é tão sensível ao sol, que aquilo que deveria trazer vida mata. Mas a Bíblia fala que o nosso trabalho, a nossa vida, não é dentro do celeiro, é no campo. E o campo você enfrenta sol, o campo você enfrenta feras, o campo você enfrenta tempestade, o campo você enfrenta lobos, o campo você enfrenta serpentes, no campo você enfrenta frio e também enfrenta sol escaldante. Porém, uma pessoa que não tem umidade, não tem resistência, quando sai para o campo pensando vai ser fácil, pega o sol do meio-dia, encontra a seta que voa de dia, e a outra, pastor, as feras do deserto, não consegue resistir. Por quê, pastor? Porque não tem resistência. Outra coisa que nós vemos aqui, esse ouvinte, ele construiu a sua vida cristã numa base falsa. Ah, pastor, tem uma passagem na Bíblia que fala de dois fundamentos. Fala de uma pessoa que construiu a sua casa na rocha e outra pessoa que construiu a sua
Quando vem a onda, sabe aonde que a água da praia, aonde a água do mar, ela corrói? Embaixo. Embaixo. Só você ficar na água, que você vai ver quando a água vem, a água, ela praticamente corrói embaixo. Pastor, mas eu construí uma casa tão bonita, eu tenho uma vida espiritual tão bonita, eu tenho dons tão bonitos, eu tenho talentos tão bonitos. Exatamente, o problema é que fundamento você não tem. E qualquer água, qualquer onda, está te tirando a estrutura. Pastor, mas construir na rocha é mais difícil, porque a rocha não se molda com você, é nós que temos que nos moldar com a rocha. Ah, mas aí fica difícil, pastor, porque eu tenho que servir a Deus da minha forma, da minha maneira, do jeito que eu me sinto bem. Deus não quer que você se sente bem na casa dele, Ele quer que você seja transformado na casa dele. Essa é a diferença. Não fomos chamados para ficar bem, nós fomos chamados para ser moldados, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É Ele que molda, é Ele que faz, é Ele que amassa, e nós só agradecemos a Ele. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Era para mim estar lá no charco de ouro, mas hoje estou com os pés firmes na rocha. Obrigado, Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, esse convite construiu a sua vida aqui cristã numa base falsa. Ele não construiu sua fé em Cristo, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Vantagens imediatas, pastor. Para nós encerrar, se lembra que os irmãos de Davi não conseguiam derrubar o gigante? Por que será? 40 dias Golias estava lá. Não tem homem em Israel. Cadê homens aqui em Israel? Ou o exército de Israel? Cadê o rei de vocês? Cadê? E 40 dias o povo sofrendo e o gigante gritando. Irmão, quantas das vezes o gigante fica gritando, fica falando, fica te humilhando, fica te rebaixando, fica te jogando pedra, e você, pastor, o que você vai fazer? Eu não tenho coragem de enfrentar esse gigante. Mas se levanta Davi, vai lá e diz para Saul: eu vou enfrentar esse gigante. Aí eu vejo Saul, que não tem mais a presença de Deus, e quem não tem mais a presença de Deus sempre vai falar para você: tu não vai conseguir, isso não vai dar certo, eu não vou, eu não faço isso, não conte comigo. Isso aí é atitude de Saul, quem tinha a presença de Deus e hoje não tem mais. Mas Davi não. Davi vai lá e diz: eu vou. Mas tu não é homem guerreiro, não precisa ser guerreiro para derrubar gigante. Você não precisa ser pregador para falar a palavra. Você não precisa ser cantor profissional para louvar, adorar a Deus. Não, pastor, os profissionais não estão querendo fazer mais nada hoje. Aí Deus pega os pequenos Davi, aqueles que nem sentam, nem são convidados para os banquetes, aqueles que eles pastor, aqueles que vivem no campo, no sol quente, lá onde ninguém mais quer. Mas por que aguenta no sol quente? Por que aguenta lá, pastor? Mas hoje tem baraquinha. Mas naquele tempo não tinha, não. Naquele tempo não tinha guarda-chuva, naquele tempo não tinha Coca-Cola, naquele tempo não tinha iPad, não tinha celular para ficar ali, não, Senhor. Naquele tempo era harpa, adoração, cajado e ovelha. Mas Davi aguentava ficar no sol. Davi, muitas das vezes no sol quente, ele conseguia matar um leão. Davi, muitas das vezes no sol quente, ele conseguia matar um urso. E hoje, pastor, hoje no ar-condicionado, ninguém consegue matar mais ninguém. As pessoas muitas das vezes morrem por causa de uma dorzinha de cabeça, desanimam por causa de uma mordida de pernilongo. Às vezes, não vou falar nada. Sabe por que os irmãos de Davi estavam lá no campo 40 dias? Eles não estavam lá porque queriam matar o Golias. Eles estavam lá porque Saul estava querendo dar alguma coisa para quem conseguisse derrubar o Golias. Tem gente que hoje faz questão de patrocinar
Olha, se tu orar e der certo, eu vou te dar. Irmão, vai você orar. Ora, irmão Antônio, ora, irmã, ora. Se orar e Deus fazer, eu vou te dar. Sabe quem é isso aí? Isso é Saul. Saul que faz isso. Saul ofereceu a sua filha, ofereceu isenção de impostos, ofereceu vida confortável no palácio para quem matasse o gigante Golias. E os irmãos de Davi estavam tudo lá, só que não tinha coragem de matar o Golias, mas estavam lá, não queriam ir para casa. Alguma hora vai sair uma ideia aqui, sei lá, alguma coisa vai sair, ou ele tropeça, alguma coisa vai sentir fome. Não, irmão, o Golias que se levantou para te perturbar só morre com uma pedrada. Aí lá vai Davi para o campo. Lá vai Davi para o campo de batalha. E aí os irmãos de Davi perguntam: o que tu está fazendo aqui? Eu vim aqui ver o que esse camarada, esse circunciso está afrontando o povo de Deus. Tu veio espiar? Não vi não, eu vim olhar. E olha, o bando de frouxo, o bando de coração superficial, só vive na aparência, mas na hora de você guerrear, você não faz. Na hora que você enfrentar Golias, você foge. Mas na hora que está lá na aparência, coração superficial, pastor, na aparência todo mundo compra. Não, irmão, eu quero ver quem é que consegue enfrentar o gigante. O gigante só se enfrenta com oração, jejum, consagração. E lá vai Davi, e um dos irmãos lá fala: Davi, o rei está dando a filha dele para quem matar o Golias. O rei está isentando de impostos para quem matar. E vocês estão querendo isso? Vocês estão lutando por interesse? Vocês estão querendo derrubar o gigante por interesse, por benefícios? Irmão, quantas pessoas hoje são cristãos por interesse? Querem cargos por interesse? Querem fazer algo para Deus por interesse? Sabe quando Mateus capítulo 4, ali Satanás vem e oferece todos os reinos para Jesus, e Jesus fala bem assim: não quero. Por quê? Porque o meu reino não é desse mundo, meu interesse está lá. Mas tu vai ficar famoso, mas você vai ser um cara, você vai ser rico, você vai ter fama, você vai ser reconhecido, vai ter não sei quantos mil seguidores. Meu reino não é desse mundo, meu reino é lá. Eu só vim apresentar o reino e cumprir a missão, mas eu vou voltar para lá. Quantos hoje não querem mais ir para lá? Estão tão bem aqui nessa terra. Estão tão bem aqui nessa terra. Irmão, como é que as coisas mudam tão rápido? Olha para o nosso Brasil, estava tão bem até uns dias aí atrás. Estava tão bem, pastor, hoje está faltando comida nos mercados. Hoje está tudo parado. Por quê? Porque alguém entrou lá. Alguém está mudando as coisas. Mas estava tão bem, pastor. Estava tão bem, mas alguém está fazendo as coisas erradas. Não está tão bem assim. Então nós não podemos estar fixos aqui. Nós temos que olhar para lá. A nossa missão é chegar lá. Oxalá que Deus venha, Jesus venha arrebatar a igreja o mais rápido possível. Porque a Bíblia diz que muitos nos últimos dias esfriarão na fé. A Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a doutrinas de demônios. Sabe o que é doutrina de demônios? Hoje as pessoas estão indo para as igrejas para ver teatro. Hoje as pessoas só acreditam em milagres se tiver copo d'água, se tiver uma vassoura, se tiver alguma outra coisa, se tiver um amuleto. Pastor, a palavra não está servindo mais. Não está servindo mais. Vai ser a palavra, não serve. Copo de água não vai servir. Tijolinho não vai servir. Ali vasilha de pedreiro não vai servir. Porque Deus não usa amuleto para operar milagre. É água que faz a semente crescer. Para nós encerrar,
Um coração superficial não avalia os custos do discipulado. Pastor, olha só que interessante. Esse ouvinte de coração pedregoso, ele abraça não o evangelho, mas outro evangelho, o evangelho da conveniência. Entendeu? Que evangelho é esse, pastor? Hoje nós temos um outro tipo de evangelho sendo pregado, o evangelho que nada mais faz mal, o evangelho que não tem pecado, o evangelho que não tem, mas pode vir como está e ficar como está, o evangelho que não tem santificação, o evangelho que a prostituição não faz mal, o evangelho que uma pessoa pode trair e continuar ali, o evangelho que uma pessoa pode roubar e continuar ileso. Pastor, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Essa não é a água boa para essa semente. Essa água é venenosa. Essa água mata a semente. E quando nós olhamos, chega as lutas e as provas, ele se desvia, escandalizado, porque não havia calculado o custo de seguir a Cristo. Quantas pessoas têm dobrado o joelho e aceitado Jesus? E depois, pastor? Depois, quando voltam para suas casas, aí vê, meu Deus, não é bem assim não. Seguir a Cristo é renúncia. Amar a Cristo é renunciar ao mundo. Amar a Cristo é colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Pastor, como é que eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida? Eu vou ter que renunciar tudo. Eu vou ter que abrir mão de tudo. Eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que carregar a cruz de cada dia. Sabe o que é a cruz de cada dia? Não é a dificuldade que você tem de vir à igreja. A cruz de cada dia não é para as pessoas tirar sarro de você porque você é cristão e as pessoas se identificam como cristão. Não, a cruz de cada dia é você obedecer a palavra. E para obedecer a palavra, gera um sacrifíciozinho bem mais. Entendeu? Sabe por que muitos hoje têm uma vida de cristianismo fácil? Porque a palavra eles quase nem obedecem mais. É mais fácil eles conhecer lá o pessoal lá da fazenda, o pessoal lá do Big Brother, o pessoal lá da seleção brasileira, ali tira de letra. Mas se for perguntar uma palavra de Deus, a pessoa não sabe, troca Jesus por Genésio, coloca Noé no altar e o Isaac dentro da arca. E o apóstolo Paulo sai pregado na cruz. Por que, pastor? A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Sabe qual é o problema hoje? É a falta de conhecimento. Sabe o que é a falta de conhecimento? A Bíblia diz que por falta de conhecimento meu povo tem perecido. Pastor, essa palavra não quer dizer você conhecer a Bíblia de capa a capa. Não. Falta de conhecimento. Meu povo era por falta de conhecimento. Se você conhecer a Deus, você não vai desobedecer. Se você tiver intimidade com Deus, você vai saber quem Ele é, o que Ele faz, o poder dEle. Mas hoje as pessoas não conhecem Deus. Falam de Deus, mas não conhecem. Falam de Deus, mas não têm intimidade com Ele. Falam de Deus, mas não conseguem ouvir mais a voz dEle. Falam de Deus, mas não conseguem, não tem nada que entra nesse coração. Pastor, não tem nada que faz essa pessoa ter sensibilidade, temor. Não, o que está acontecendo? Falta de conhecimento. Se você conhecesse, Jesus fala para a mulher samaritana: se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse quem fala contigo, tu não iria falar assim comigo dessa maneira. Tu está aqui me discriminando porque eu sou judeu, mas se tu me conhecesse realmente, tu ia ver que eu sou divino, que eu sou poderoso, que eu sou maravilhoso, que eu sou Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meus queridos irmãos, eu quero orar por você.
esse coração, muitas das vezes, nós encontramos nos dias de hoje em nossas vidas, pastor, mas esse coração, muitas das vezes a gente, ele era sensível, ele é sensível, mas tem vezes que de tanto pisar do dia a dia, de tanto sapatear do dia a dia, do vai e vem, ele fica endurecido, as circunstâncias endurecem, a prova endurece, o sol endurece, pastor, muitas das vezes nós começamos a endurecer o nosso coração, por causa das circunstâncias do dia a dia, mas nós temos que chegar para Deus e dizer: Deus querido, derrama água sobre o meu coração, derrama água sobre o meu coração, Senhor, para que ele possa ser umedecido, para que ele possa ter a umidade, para que ele possa ter o temor, para que ele possa ter a sensibilidade, e quando a tua palavra cair no meu coração, ela venha nascer, mas ela venha penetrar, ela venha nascer, mas ela venha permanecer, ela venha nascer, mas que eu possa conservar a tua palavra no meu coração a cada dia. Se coloca de pé, eu quero orar por você nesta noite. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, se não me foge a memória, ele fala para Timóteo: Timóteo, a palavra que eu estou te ensinando, Timóteo, guarda no teu coração e conserva. Guarda e conserva. Guarda e conserva. Conserva, pastor. Conserva os bons costumes. Conserva a sã doutrina, conserva a presença do Senhor na tua vida, conserva os dons despertados, conserva o talento que Deus te deu, conserva a presença do Senhor, conserva a chama acesa no teu altar, conserva na tua vida a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Temos alguém que precisa das orações? Vem à frente, nós estaremos orando nesse momento. Nós estaremos orando pela tua vida. Muitas das vezes o dia a dia tenta endurecer o nosso coração, mas que a palavra venha amolecer a cada dia, que nós possamos estar na mesa do oleiro, e o oleiro não trabalha com barro seco, mas ele pega o barro seco e começa a trabalhar, e esse barro começa a ser colocado água. Eu quero orar por você, eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar pela tua vida. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos nesta noite, ouvimos a tua palavra, Senhor. Deus querido, a terra seca muitas das vezes tem impedido da tua palavra, Senhor, brotar, da tua bênção, Senhor, nascer, da tua misericórdia, Senhor, de nos alcançar. Mas nesta noite, Senhor, eu quero, Senhor, a umidade da tua palavra na minha vida. Eu quero, Senhor, a resistência. Eu quero profundidade na minha raiz. Eu quero, Senhor, resistência, Pai, para que quando nós enfrentarmos luta, para que quando nós enfrentarmos circunstância, para que quando nós enfrentarmos prova no dia a dia, nós não venhamos a cair, nós não venhamos a tombar, mas que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar forte, e a tua, Senhor, palavra possa cada dia brotar, crescer em nossa vida, dar frutos, Senhor, frutos dignos de aceitação na tua presença. Abençoa, Senhor,